Ô Henrico, aproveitando, né, falando um pouco mais sobre essa estratégia de risco, entender um pouco da tua leitura, inclusive, porque a gente tem visto até mesmo os ativos de risco tendo aí movimentações inesperadas, como a gente viu inclusive ontem de ouro das Treasuries, mas quando a gente vê, ou pensando num dólar, tudo bem que hoje a gente já tem um cenário um pouco diferente, mas dólar forte, essa aversão ao risco, uma inflação ainda estrutural, a gente tem visto vários fatores mudando, talvez, o comportamento desses ativos, como o próprio ouro, criptos, treasures, commodity. O que te chama mais atenção nesse movimento mais atípico, vamos dizer assim? Bom, a gente tem que recorrer, né, sempre para o histórico da volatilidade, para o valor de fato desses ativos, né, entender de fato que fundamentos, né, em algumas ações, eles permanecem, né, e pegar um exemplo aqui, né, citar nomes, não é uma recomendação de investimento, mas falando da Petrobras, né, a queda do petróleo faz muito sentido, né, pela aversão ao risco, pela incerteza de retomada econômica, né, muito se discute se é uma estagflação, se é uma recessão, mas a gente acaba olhando, né, o último ano da Petrobras, ela ainda é uma empresa que paga dividendos, né, ela apresenta recuperação de preços, para quem olha análise técnica, né, ela testa a linha inferior, né, de um canal de alta, ou seja, ela está em um momento, né, de retomada econômica, seja do pós-pandemia, seja de restabelecimento aí das cadeias de oferta e demanda. A gente está olhando para ativo por ativo, né, que ainda apresenta fundamento e que, de fato, essa queda, né, em virtude de uma incerteza futura, possa gerar uma oportunidade, né? O próprio dólar, né, a gente olhar os Estados Unidos como uma novidade, né, protecionista, né, os Estados Unidos sempre falou de livre mercado, né, como assim, né, tem gente brava com o Trump que ele está colocando tarifas, né, está sendo protecionista. No final das contas, os Estados Unidos ele é protecionista, né, ele foi, né, sempre assim, a hora que aperta para a economia doméstica, ele vai, obviamente, já fez isso em outros momentos, e isso pode fortalecer ao dólar, né? Não acho que seja a troca, né, do dólar agora pelo, enfim, pelo yuan ou por outro criptoativo. Então, olhar de fato, né, quais são as empresas, quais são as moedas, né, quais são as commodities, né, que saem, né, de padrões históricos de preço, né, e de fato aproveitar esse momento para recompor carteiras, realocar, né, obviamente sem esquecer desses riscos futuros, né? Não estou falando, a gente não vai conseguir prever se o dólar vai ser substituído nesse ano, na próxima década, né? De fato não dá, mas que dá para a gente entender que tem como recompor esses portfólios, né, e se beneficiar disso, né, me parece ser no geral, né, uma distorção fora de médias, né, fora de padrão. Então, eu estou vendo esse copo meio cheio. Eu acho que vai ter ainda bastante oportunidade, né? O Trump está fazendo isso não é para acabar com o mundo, mas ele sabe que o Biden perdeu para a inflação e ele quer corrigir isso. Então, eu acho que as pessoas também não podem apostar e ter a certeza de que isso vai ser inflacionário para os Estados Unidos. Eu acho que o grande valor de tudo isso vai ser uma vitória do Trump, vai ser um controle da inflação e em 3 anos a gente vai ver uma reestruturação aí de cadeias, né, que pode ser que o Donald Trump seja bastante vitorioso e surpreenda o mundo, e aí a gente vai ver que esses ativos ainda estão baratos.